19h36. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir ao professor Reinaldo Cedo para fazer a sua apresentação para a gente poder iniciar, ok? Então, vamos lá. Reinaldo. Opa, não, estou aqui. Deu uma saidinha. Então, Oi, ok, estou aqui. nós vamos começar. Eu vou pedir para você fazer a apresentação do professor doutor Luiz Felipe para a gente iniciar os trabalhos aí, ok? A gente tem a alegria de estar com o Luiz Felipe aqui. O Luiz Felipe foi um aluno brilhante, foi um dos melhores monitores que nós tivemos lá na fisiologia, um menino dedicado, inteligente, comprometido. Então, eu tenho certeza que o sucesso que ele está tendo aí, ele é merecido pelo todo o empenho que ele tem, com toda a seriedade que ele leva à profissão dele. Então, acho que a Santa Casa vai ganhar muito com o trabalho dele lá, porque ele realmente é muito comprometido, muito estudioso e, com certeza, e muito em breve, vai ser uma referência muito grande aí em retina. Aí. Então, parabéns, Luiz, e um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, professor. A gente já se conhece desde 2002, né? É um tempinho grande aí, são 20 anos. Giovanni, eu vou pedir a delicadeza de você passar os slides aí para mim. Combinado. Que hoje eu estou, como o professor Arnaldo falou, hoje eu estou sem luz aqui. Então, nós estamos fazendo uma terapia aqui de prova aí para ver se vai dar certo. Se eu precisar de trocar para falar no celular aí durante a apresentação, vocês me perdoem, tá, gente? Porque vai acabar a bateria aqui. Então, pré-operatório de cirurgia refrativa, faco-refrativa, todas elas, né? A gente tem como sucesso a acuidade visual final, né? É importantíssimo que o paciente enxergue bem. Afinal, é uma das poucas especialidades na oftalmo que está muito relacionada com o resultado, e na justiça, hoje, ela já é considerada uma especialidade de fim e não de meio, igual à medicina, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Pode passar o próximo? Beleza. Esse aí, para quem não me conhece, tem um QR Codezinho aí com minhas características aí da profissão ao longo do tempo, né? Hoje eu assumi essa da casa aí, coordenação da oftalmologia do hospital, então é um prazer aí falar para vocês. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Próximo, por favor. Então, igual eu sempre gosto de falar, quando você está grávido, né, grávida, então é Covid, tá, gente? É gravidez mesmo. Pode ir o próximo. Você sempre pensa que é um sonho, né? É o sonho da mãe, é o sonho do pai. Pode ir passando, Giovanni. A família entra junto, né? Avô, vó, tia, pode ir passando. Você tem sonho da criança, você tem sonho do pai, da avó, de como é que vai crescer, como é que vai ser, como é que vai ser o primeiro sorriso, o primeiro ultrassom, o primeiro não sei o quê, que agora hoje tem ultrassom 3D, 4D, que tira a foto do menino, o menino já tem book antes de nascer, né? Pode passar o próximo. Conta aí, ó, dia a dia para poder nascer, vai passando. Pai é o sonho do pai, é o sonho da mãe, da família, vai passando. E aí, quando vai nascer, o obstetra está lá estressado, o anestesista está lá estressado, pai, mãe, a família do lado de fora tirando foto, né? Porque hoje em dia o parto é um filme, é um momento, é uma experiência, né? Não é mais só um ato médico. Então, hoje é uma experiência. E qual é o resultado possível para um parto? Sucesso, né? Pode passar. Então, pode mais um? É isso que eu falei, o sucesso. A gente não espera que seja coisa diferente. A cirurgia refrativa é a mesma coisa. Então, o doutor Arnaldo, que está sempre comigo lá, ele sabe, eu tirei do meu consultório a mesa. Né? Meu consultório hoje não tem mesa, ele tem um sofá. Por quê? Porque quando vai o pessoal, eu preciso de... Vai a família toda, vão os acompanhantes, vão tio, sobrinho, cachorro, gato, criança. Então, eu tirei a mesa do consultório e coloquei um sofá, porque de todo mundo que vai, né? Por quê? No meu caso, porque são casos muito graves, né? Não é porque eu vou dar um bom resultado, infelizmente, mas
no caso de vocês da refrativa, é porque é o sonho da vida daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa, tirar os óculos, poder enxergar, poder jogar futebol, poder enxergar 100%, né? Então, é outro mundo aí que você dá a possibilidade, que você dá para essa criança, esse jovem, de conseguir enxergar bem, né? Pode passar para mim. Então, na hora que você fala que a cirurgia refrativa ela tem 2% de problemas e 98% de resultado positivo, isso é entregar resultado, isso como que se diz? É prometer resultado. Então, no direito de defesa do consumidor, isso é considerado entrega de resultado. Então, se você não entregar, você está, teoricamente, enganando o consumidor, né? Então, como medicina, tranquilo, tem erro médico, tem ajuste, tem complicações, tem tudo. Mas na hora que você promete que você vai tirar o óculos de um paciente ou que você vai entregar um resultado, né, você é obrigado a cumprir, tá certo? E por que falar de retina se meu paciente é 100% de visão, né? Pode passar o próximo. Paciente de retina é todo cego, né? Assim que vocês falam, né? O doutor Arnaldo olha para mim e fala assim, Luiz, eu fiz fellow de refrativa, mas eu fiz fellow de retina, mas retina é muito complicado, né? Só notícia ruim que a gente tem que dar. Bom é catarata e refrativa. Eu falo, tá vendo, chefe? Você foi querer aprofundar, é só notícia ruim, né? E é verdade, a gente dá muita notícia ruim, mas a gente também dá notícia boa. Pode passar. Tem vários e vários e vários estudos aí que falam sobre avaliação pré-operatória em cirurgia de refrativa, em cirurgia de catarata premium, de lente premium, né? Então, isso hoje já é consenso aí na literatura. Se você jogar na PubMed, tem um punhado de artigos falando disso, né? Eu sempre faço a pesquisa no dia anterior da aula para trazer um negocinho atualizado para vocês. Então, ontem eu fiz, e os artigos mais novos que falam sobre a análise da retina pré-operatória são de 2019, né? Então, eles estão aí na aula para vocês. Próximo. A gente acha que retina, o que vai acontecer é dar uma rotura e descolar, né? Então, eu coloquei um punhado de fotos da periferia da retina aí para vocês. Vai passando para mim, por favor. Então, nessa aqui, por exemplo, a gente vê aqui à direita um branco sem pressão enorme, né? Que é uma lesão predisponente de descolamento, mas não precisa de fazer laser, tá? Ela é uma lesão que é predisponente, mas quando a gente faz o laser, a gente aumenta a tração do vítreo, aumenta a movimentação do vítreo e, com isso, aumenta a chance de diálise, né? Então, o laser ele não é indicado no branco sem pressão, tá? Pode passar o próximo. Aqui, por exemplo, já são degenerações microcísticas, que a gente tem aí na periferia temporal desse olhinho esquerdo, né? Que também são degenerações benignas. Próximo. Aqui, por exemplo, já é um caso mais grave. O paciente foi operar, chegou para operar, está vendo mosquinha. Vamos ver o fundo do olho. Se você olhar aqui temporal superior, a gente tem uma rasgadura grande em boca de peixe, né? E hemorragia vítrea. Então, esse paciente aqui é um paciente que vai te falar fácil que está enxergando mal. Você vai fazer um fundo de olho, não é difícil para ninguém enxergar, né? Pode passar o próximo. Esse daqui, por exemplo, já tem drusas e degenerações reticulares, que a gente chama, né? São lesões benignas também. Então, não é um paciente que vai me preocupar. Pode passar o próximo. Aqui, por exemplo, ó, já é um paciente que tem uma rotura grande, que fez um laser bem feito, né? Então, esse paciente aqui está tranquilo. Você pode usar até um microcerátomo, que mesmo com a pressão de 60 que ele causa, não vai causar descolamento da retina. Você está sossegado. Pode passar o próximo. Aqui já é um pouco diferente, ó. Esse paciente descolou a retina e foi feito um laser muito mal feito, né? Então, esse laser não está cercando a rotura. Então, se você simplesmente entender que foi feito laser e está tratado, esse é um paciente com grande chance de descolar no pós-operatório, né? Então, a gente tem que ficar preocupado com isso aí, ver se o colega que fez o tratamento fez um tratamento adequado, beleza? Pode passar o próximo, por favor. Esse daqui já é um paciente mais clarinho, você vê que ele tem pouca pigmentação, a gente consegue ver as vorticosas, né? E na periferia a gente tem grandes áreas de paving stone, que muitas vezes o pessoal fica com medo porque é muito branco, porque é muito grande e tal, mas são lesões benignas, não precisa de
preocupar. Paving stone não é predisponente a descolamento, tudo na paz, tudo tranquilo. Mesmo com essas mosquinhas aí. Agora já começam as coisas piores, né? Que é degeneração periférica. Então, tem alguns pacientes de média miopia, que são os que mais têm degeneração periférica. Então, o pessoal acha que é alta miopia, mas não é. São os de média miopia. E aí a gente tem que olhar a periferia, né? Você vê aí um punhado de buraco, um punhado de látice pequeno, látice grande, látice pigmentado, rotura. Esse paciente precisa de ser tratado, né? Não tem jeito. Ele precisa de ser tratado antes do procedimento, porque ele tem lesão predisponente que, na vigência do uso do microcerato, tá, mas hoje a gente faz confeito segundo. Beleza, mas mesmo assim você está entregando o resultado, né? Se por carga d'água, qualquer que for, esse menino descolar a retina, entre você falar que não foi a cirurgia e ele acreditar, tem um universo inteiro aí, né? Então, é preferível a gente tratar primeiro, se assegurar, para evitar problema, né? Próximo. Aqui, ó, é o mesmo paciente com a foto mais inferior. Repara para você ver que tinha degeneração temporal, degeneração nasal e degeneração inferior também, né? Então, você não pode ficar satisfeito só se achou uma rotura. Procura. Se tem uma, 50% de chance de ter mais de uma, tá? Pode passar o próximo, Giovanni. Aqui, por exemplo, ó, já é um paciente mais complexo. Ele tem várias grandes roturas na periferia, né? Então, essas roturas precisam de ser cercadas individualmente. Então, é um caso mais que demanda aí um tratamento mais severo, que demanda um laser mais caprichado, né? Antes da cirurgia. Pode passar. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem no cantinho esquerdo um buraco atrófico, né? Buraco atrófico, teoricamente, nem precisa de laser, mas na vigência de cirurgia, como a gente vê que a bordinha dele está um pouquinho levantada, a gente vai e cerca, né? Porque tem edema e está levantado na borda. Pode passar? Aqui, ó, mais um caso de látice com rotura, a gente já conversou. Pode passar? Esse aqui, ó, são roturas superiores, né, que deram hemorragia vítrea, né? Mas na hora que você passa o próximo, você vai ver que embaixo também tem rotura. Então, eu sempre falo isso. Se você viu uma rotura, olha que tem a segunda. Se tem uma outra rotura, 50% de chance de ter uma segunda. E ela normalmente está a 90 graus da primeira. Então, se você viu uma, procura, mapeia com cuidado, não fica satisfeito porque você achou uma rotura, porque isso não quer dizer que você resolveu o problema, tá? Lembra que no primeiro mês, a maior taxa de insucesso da cirurgia de descolamento de retina é não bloquear todas as roturas, tá? Só vai ser PVR depois de um mês. Então, antes disso, é sempre bloquear todas as roturas, igual a gente vê aqui que foi feito nesse paciente. Foi um tratamento bem legal, ó. Repara para você ver que o laser foi bem feito, 360 graus, mais de uma camada, né? O ideal são pelo menos 3. Então, ficou bem legal. Pode passar o próximo. Aqui já é um DR, né? É um bolsão em cima da mácula. Ele está enxergando bem, porque a FOV ainda está preservada, mas ele já está com um descolamento superior aí gigante. Próximo. Por incrível que pareça, a gente acha que não chega assim, né? Outro dia mesmo a gente foi olhar um paciente que esse operado ia estar fazendo tratamento de diabetes, ele estava com a rotura superior, né? Grande, já um descolamento e bolsão. Aí a gente foi fazer o OCT, estava metade da mácula descolada superior e não tinha atingido a FOV. Então, assim, acontece com uma certa frequência. Aqui uma rotura gigante, né? Quadro temerário, né? Grave, que a gente precisa de intervir rapidamente. Pode passar o próximo. Mais um caso de rotura temporal com descolamento. Pode passar o próximo. Uma rotura gigante também, rotura extensa, né? Com outras roturas, hemorragia vítrea. Pode passar. Mais um caso de rotura inferior, rotura superior. Pode passar. Pode passar. Ok. Esses aqui já estão chegando no final, que é a retinosquise. Então, muitas vezes, a gente tem esse bolsão nasal aí grande, né? Ele é sempre em bolsão,
que é o formato da esquise da retina, defeito nas células de Miller, tá? Ela não é uma lesão predisponente da descolamento da retina, desde que não tenha rotura. Se tiver rotura nos seus folhetos, seja no folheto que está descolado ou no folheto que está aderido, aí a gente tem que tratar, cercar, porque ela passa a ser uma lesão predisponente. Passa mais uma que tem uma retinosquise inferior aí. Aqui, ó. Você olha aqui, ó, aparentemente está beleza. Se você olhar bem com carinho aqui nos cílios, você vai ver que tem uma retinosquise inferior. Próximo. Esse aqui já é um paciente com neovaso na periferia, né? Paciente de anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma contraindicação ao uso do microcerato, tá? Se você puder evitar, é bom, porque você pode falcizar e fazer lesão no fundo do olho. Então, paciente com anemia falciforme, se puder evitar, é uma excelente, né? E se você tiver na dúvida, pode passar o próximo, pode fazer uma anjo, que fica fácil de ver as lesões periféricas, as áreas de exclusão capilar, as áreas de neovaso, é tranquilo. Mais um. Muito bem. A gente acha que a maior complicação da cirurgia refrativa é o descolamento da retina. Raríssimo, tá? Se você for pegar, rarissimamente você vai ver caso de descolamento. E normalmente, se descolou, era porque tinha uma rotura prévia, tá? Então, eu gosto de mostrar as roturas só para ilustrar, para a aula ficar bonita, né? Quando você coloca o microcerátomo, olha lá, você altera o comprimento axial do olho por causa da pressão. E o próprio laser, ele também causa ondulações, trações dinâmicas no vítreo. E aí, com isso, se você tiver uma lesão, você pode predispor a um DR. Próximo. Né? Esses são os artigos que falam sobre descolamento reigmatogênico, né? Mas você vai ver que normalmente não é relacionado à cirurgia, tá? É relacionado à lesão prévia. Próximo. Próximo. Muito bem. É isso que eu acabei de falar para você, ó. Normalmente o problema é da miopia, não da cirurgia. Próximo. Mais um. Agora, o que me preocupa mais, que é o que a gente tem que fazer, não tanto na cirurgia de refrativa de míope, né? De baixo míope, mas da cirurgia refrativa do alto míope e dos pacientes de faco refrativa, tá? Outro dia, um aluno meu foi operar a avó dele. Porque queria colocar lente premium, sendo que tinha uma MER com alteração de edema. Então, assim, cara, não, drusa, não é lente premium, né? Lente monofocal, tá? Pode ir para o próximo. Tem vários e vários artigos que falam sobre isso. Tem uma revisão muito legal de 2019 sobre o pré-operatório de cirurgia refrativa, que eu aconselho que vocês leiam. Eu vou colocar aí esse artigo mais em evidência. Próximo. Esses aqui foram os maiores acompanhamentos de avaliação da retina pré-operatória, chegando até 1.100 pacientes, né? Principalmente na China. Na China, 1.000 pacientes é pouquinho, né? Mas para nós, como referência, é um valor bem satisfatório. Pode passar. O grande problema hoje da refrativa e da catarata, prêmio, faco refrativa, é você não detectar as alterações da retina. Ah, mas eu faço um exame bem detalhado. Um exame bem detalhado, sem exame complementar, tem 25% de chance de passar alguma coisa batida. Então, para quem está oferecendo, está vendendo resultado, isso aí 25% de chance de falha, é uma coisa muito alta, né? Eu não correria esse risco. Pode passar o próximo? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de miopia, né? Às vezes a pessoa manda para mim por causa do acrescente miópica. Isso aqui não é um estafiloma. Essa alteração do ladinho aí do disco é simplesmente o desencontro entre a esclera, coroide e retina, que você vê a esclera, é uma crescente miópica, tá? Isso faz com que você tenha rotações da retina e muitas vezes o disco fica inclinado, né? Que é um achado que realmente pode trazer alterações de campo visual. Pode passar a próxima. Então, na hora que você está examinando o míope, né, o disco é inclinado. Então, é bom você ter um campo visual prévio para você ver se isso não tem um escotoma, tá? Se a papila for muito inclinada, ela pode mimetizar, inclusive, uma
em menopsia bitemporal. Então, é importante você ter um campo visual nesses pacientes com alta miopia e papila inclinada. Pode passar? Por exemplo, esse aqui, a papila não é muito oblíqua, mas tem uma crescente miópica grande. Você pode ter um aumento de mancha cega no campo visual, mas, a priori, nada que vá atrapalhar a sua cirurgia. Próximo. Aqui, por exemplo, ó, já é o paciente automíope que tem o olho só comprido. Então, a gente olha na retinografia, você vê que ele tem o que a gente chama de fundos tesselatos, né? A coroide é fina, com isso eu vejo os vasos da coroide, mas eu não vejo nenhuma deformidade no fundo de olho, né? Ele tem um olho comprido, mas é homogeneamente comprido. Ok, visão boa, não vai ter problema na cirurgia. Próximo. Aqui é a mesma coisa, olha. É um paciente que foi crescendo a miopia ao longo do tempo, ele é anisométrico, né? Maior no olho direito do que no, desculpa, maior no olho esquerdo do que no olho direito, mas sem alterações da mácula. A mácula, ela tá fóvea, ela tá dentro do estafiloma, né? Dentro dessa concavidade que o olho faz. Então, você também vai entregar um bom resultado. Pode passar ao próximo. Aqui já começa a diferenciar um pouquinho. Nesse paciente da figura A, ó, você vai ver que a coroide ela é mais visível na parte de baixo do que na de cima. Isso vai gerar um alto astigmatismo retiniano por causa do estafiloma posterior. Então, muitas vezes, você tem que tomar cuidado na hora de corrigir esse astigmatismo, porque ele não é todo corneano, tá? Então, isso é importante da gente entender na hora que está fazendo a avaliação. Próximo. Essa é uma grande pergunta. Todo automíope tem estafiloma? Nem sempre. Ele pode ter um estafiloma na mácula, ele pode ter um estafiloma fora da mácula, ou ter um olho homogeneamente comprido. Próximo. Esse aqui, por exemplo, ó, automíope com o olho homogeneamente comprido. Então, o resultado da refrativa é muito bom. Por quê? Porque a FOV é boa, né? Na hora que você olha, ela está retinha dentro do mesmo patamar, você não vai ter problema. Próximo. Quando a gente tem o estafiloma, a definição de estafiloma é uma ectasia da esclera. Do mesmo jeito que o ceratocone vai para frente, a esclera vai para trás. E aí, com isso, deforma a anatomia do paciente. Então, é uma ectasia da esclera. Beleza? Pode passar. Essa ectasia ela era muito problemática na época que a gente fazia biometria ultrassônica. No SUS ainda faz muito, né? Por quê? Porque você media o comprimento axial fora da mácula. E aí você entregava um resultado ruim. Mas hoje com OCT, com biômetro com OCT, né? Com biômetro que consegue IOMaster e os derivados, poxa, o Lenstar, fica muito mais fácil de você acertar a área de fixação, né? Então, para o paciente que fixa, hoje diminui muito a chance, fazendo uma biometria bem feita, de você ter surpresinha no final, né? Pode passar o próximo. Mas quando a gente começa a estudar a ressonância desses olhos, você começa a ver que são olhos muito deformados, né? Pode passar. Olha lá. Aqui, por exemplo, na primeira foto, a gente vê um estafiloma homogêneo. Na segunda foto, a gente vê 2 estafilomas, um do lado do outro, com grandes áreas de atrofia da retina e coroide. Esses olhos são muito doentes, né? Eles são anatomicamente doentes. Então, é inviável você conseguir um resultado satisfatório num olho assim. Então, você pode falar que você vai diminuir o óculos do paciente de 12 para 6, 12 para 2, mas você não pode garantir que a visão vai ser boa, né? Porque ele tem um olho anatomicamente ruim. E essas áreas de atrofia, elas vão aumentando com o tempo, elas vão coalescendo. Então, quando a gente faz uma autofluor, é claro para nós que essas áreas vão coalescendo com o tempo e, com isso, o campo visual do paciente vai sumindo, né? Então, o automíope é um paciente realmente que você tem que ter muito cuidado na hora de prometer alguma coisa. Próximo. Aqui, por exemplo, ó, é um olho homogeneamente aumentado. Esse é um olho que, mesmo com 18 graus, ele consegue te entregar uma acuidade visual 20/30, 20/40, satisfatória, né? Passa o próximo para mim. Aqui, por exemplo, a gente já está vendo um cara que chama Curtin, né? O Curtin, ele
descreveu os tipos de estafiloma, né? São 10 tipos. Do 1 ao 5 são os mais comuns, né? Que é o que você guarda para a sua vida. Os outros são os que a gente chama de estafiloma complexos. Então, não precisa, deixa para o retinólogo, né? Mas pode passar o próximo. Mais um. É isso aqui, ó. Olha lá, na hora que você olha na foto A, por exemplo, você vai ver que tem um estafiloma pegando a mácula, né? Então, a visão vai ser ruim. No B, olha lá, a gente tem 2 estafilomas, um em cima do disco e um em cima da mácula. E no meio tem uma linha de esclera, que forma como se fosse realmente uma onda, né? Que quando isso está na mácula, a gente chama de dome shape, né? Aqui na letra C, por exemplo, tem 3 estafilomas. Você tem um nasal, um no disco e um inferior. Então, é muito difícil de você dar uma qualidade visual boa para esse tipo de paciente, né? Porque ele tem um olho anatomicamente muito deficiente. Próximo. Aqui, por exemplo, ó, é o estafiloma marcado nas setinhas brancas, a ressonância do olho nas fotos B e C, né? E depois um OCT ultra-wide para você ver a deformidade. Nesse caso, por exemplo, olha, é uma deformidade que a fóvea está limpa, né? Então, visão boa. Pode passar o próximo. Aqui já é bem diferente, olha para você ver. Você tem 2 estafilomas, né? Tem o primeiro, tem o segundo, e tem um no meio da fóvea. Então, esse paciente vai enxergar 2 graus diferentes, ele vai ter um alto astigmatismo. Então, isso vai dificultar o seu resultado cirúrgico. Então, esse é um paciente que você não pode prometer muita coisa. Próximo. Aqui é a mesma coisa, olha. Você tem 2 estafilomas gigantes, você não consegue nem ver aonde a fóvea está, né? Esse é um paciente de miopia maligna. É um paciente que vai gerando PETs de atrofia e que vai sumir, não tem fotorreceptor, né? Então, é um paciente que a gente não aconselha a operar, né? Próximo. Aqui é a mesma coisa, né? Com o estafiloma profundo. Próximo. Aqui, ó, já é um olho mais legal. É aqueles primeiros que eu mostrei. É um olho grande, mas que a fóvea está anatomicamente boa. Próximo. Aqui, ó, já é outro modelo de estafiloma, que ele é literalmente um ceratocone para trás, olha lá, né? Então, realmente atrófica a mácula, não tem muito o que a gente fazer. Próximo. Por que que a gente tem que saber disso, né? Por que que eu vou mostrar essas coisas para você? Próximo. Porque a gente pode ter uma tração vitreomacular igual essa. Próximo. A gente pode se surpreender com uma mancha de Fuchs, que é uma membrana neovascular cicatrizada na mácula. A gente pode se surpreender com uma esquise miópica, o que é muito frequente, tá? Então, se a gente fizer o OCT de todos os pacientes automíopes, vocês vão ver que 30% deles tem algum grau de esquise miópica em alguma parte peripapilar, que pode chegar na sua fóvea, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter para conversar com o paciente. Próximo. Aqui, ó, são exemplos de vários pontos de esquise miópica que a gente tem nesse paciente, que ele tem uma deformidade do vítreo, eu vou mostrar para vocês. Próximo. E aqui, ó, chegou a fazer até um pseudoburaco, né? Então, próximo. Esses pacientes aqui, um dome shape, com 2 estafilomas um do lado do outro, né? Isso pode dar tração, isso pode dar descolamento, isso pode dar descolamento seroso. São vários e vários problemas que a gente pode ter. Próximo. Aqui, ó, para mostrar com mais nitidez a esquise da retina. Nesse caso aqui, a visão já é previamente ruim, porque os fotorreceptores estão alterados, tem descolamento seroso aqui. Então, você já vai notar de cara que deu tilt na visão antes no pré-operatório, né? Então, é mais fácil de vocês identificarem que tem alguma coisa. Próximo. Esse aqui é um conhecimento que eu acho muito legal de você ter para a vida. Quando você tem um estafiloma ou quando você tem uma alta miopia, o mecanismo de descolamento do vítreo é diferente. O vítreo ele tem vários tipos de colágeno, principalmente colágeno tipo 2 e colágeno tipo 5. Tá? O colágeno tipo 5 é um colágeno que é um shield, ele envolve o colágeno tipo 2. E ele é que impede as condensações vítreas. Com o passar da idade, com o passar da miopia, o aumento da miopia,
esse colágeno tipo 5 ele vai se perdendo. E aí as fibras do colágeno tipo 2 tendem a grudar uma na outra. E aí por isso que a gente tem tantas condensações com a idade e com a alta miopia. E como o vitro descola no polo posterior, e no polo posterior a gente tem a mácula e o nervo, que são lugares que o vitro é mais aderido, corre risco de descolar e fazer um buraco, né? Próximo. E aí a gente tem isso aí, ó, um paciente automíope, próximo. Mais uma, que fez um buraco. E aí, esse buraco macular causou um descolamento regmatogênico. Por quê? Porque ele tem um buraco e ele tem um vitro liquefeito. E como ele é míope, automíope, ele tem tração. Então, esse é um descolamento regmatogênico de um buraco macular. Isso acontece mais no automíope, né? Então, é uma coisa que eu gosto de lembrar para vocês aí. Não tem rotura periférica. A rotura é o buraco macular que foi causado pelo DVP, tá? É bem comum, bem comum não, desculpa. É um achado quase que exclusivo dos automíopes, tá bom? Próximo. Mas minha biometria já vem com CT, eu tenho que olhar a retina? Próximo. Se você tiver uma MER, hoje a gente já tem um cara que chama Andrea Govetto, que é italiano, que fez uma classificação de MER e que mostra para a gente que quando a MER ela altera a superfície da retina e forma uma camada ectópica, isso é sinal de mau prognóstico, com cirurgia de MER ou sem cirurgia de MER. Então, se você vai operar um paciente desse com uma facorefrativa, você não vai ficar 100%, né? Esse paciente é 20/40, ele não vai melhorar disso. Então, você tem que informar isso para o paciente antes, senão você vai ter problema. É muito complicado na hora que você opera, fala que vai melhorar e o paciente volta, tô 20/40, ficou igual, doutor. E aí? Ah, não, só tem um achado na retina. Uai, mas se eu tenho, por que você não me falou antes? Né? Eu nem teria operado. Então, são questionamentos que a gente da retina recebe muitas vezes quando a gente vai acompanhar esses pacientes. Próximo. Igual eu falei, se a retina já é ruim, eu preciso informar previamente, que isso me garante que eu não estou entregando um resultado, eu não estou prometendo uma coisa que eu não posso entregar. Perfeito? Próximo. Aqui é o artigo que eu falei para vocês sobre a avaliação pré-operatória, né? Lio multifocal, ela é difrativa, ela diminui a luz, ela divide a luz, então alterações da mácula causam grandes problemas na visão. Então, cuidado com isso, né? Examine bem a sua fóvea antes de colocar multifocal, em-rays, trifocal, que são as lentes aí que vêm dos rebates dos aparelhos. Então, cuidado com isso aí, tá? Próximo. Vários artigos falam sobre o pré-operatório. Gente, eu estou com 1% da bateria aqui, tá? Então, se eu cair, eu vou mudar para o celular, não se preocupe, eu volto. Os artigos falam isso, que se você não é especialista, passa batido. Se você é especialista e não faz OCT, menos chance, mas ainda 5 a 25% das vezes vai passar alguma coisa batida. Então, se você tem opção, for lente premium, faça exame pré-operatório. Próximo. Aqui, por exemplo, é muito difícil, vai passar. Pessoal, a bateria do Luiz acabou no notebook, ele vai voltar, está sem luz, ele vai voltar no celular agora. Vamos aguardar um pouquinho que ele está voltando. Ótimo, já está entrando. Ok. Pronto, voltei. Então vamos aqui, lá, por Luiz. exemplo, ó, vai passar batido. Você tem aqui, ó, se você olhar com carinho, um micro buraco macular na fóvea, né? É uma lesãozinha que parece aí um alfinetinho, a cabeça de alfinete vermelha, né? Mas que passa batido no mapeamento que você faz ali correndo. Se você olhar do outro lado, olha, a gente tem um buraco macular de espessura total, que também é pequenininho, né? O paciente vai ser 20/30, 20/40, vai queixar uma escotomia,
Mas se o paciente for um pouquinho esperto, ele vai desviar um pouquinho o olhar e vai ler. E vai te falar, eu estou vendo uma manchinha ali, doutor, mas eu consigo ler tudo. Então, é um paciente que tem que ser tratado da retina primeiro. Passa o próximo, por favor. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei alguns... o que a gente pode ver, né? Eu coloquei aqui um buraco de espessura total, eu coloquei uma MER, eu coloquei uma mácula em dome shape, uma atração vitromacular, uma esquise miópica, eu coloquei uma polipoidal com PED, descolamento seroso. Então, são várias opções aí que a gente tem para poder achar doença aí na fóvea no pré-operatório, né? No jovem, menos frequente. Na faco-refrativa, mais frequente. Pode passar a próxima para mim, por favor. Aqui, por exemplo, ó, é um paciente automíope com o que a gente chama de mácula em dome shape, né? Então, esse é um descolamento seroso, não é serosa central, tá? É um descolamento seroso secundário à mácula em dome shape. Então, é relativamente comum a gente, na vida do retinólogo, a gente encontrar esse paciente. E é um negocinho chato de tratar, né? Muitas vezes o que trata isso aqui vai ser laser micropulsado, talvez um Diamox, mas é recidivante. Então, a gente tem que estar sempre em mente que isso pode bater lá na hora que você for fazer seu exame. Próximo. Aqui, ó, é uma manchinha de Fuchs, né? É uma pequena membrana neovascular aí, peripapilar. Esses dias mesmo eu tive uma paciente com a PIC, né? Coroidite multifocal, que chegou para mim -9 com -2, -7 com -2, e evoluiu aí com essa membraninha, né, na mácula. Então, estava 20/80, né? Ela falava assim, ó, Luiz, se eu virar o olho eu enxergo, mas eu não vou virar. Era 20/80, fez uma injeção de anti-VEGF, foi para 20/25, né? Então, uma paciente com -9, com -2, poxa, você vai deixar ela de óculos o resto da vida, 27 anos, né? Então, você tem que conversar bem com esse tipo de paciente, né? Próximo. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? Pode passar. A expectativa de uma cirurgia refrativa é igual à expectativa de uma criança, de um nascimento. Eu já falei isso para todo mundo e é verdade, né? Hoje, ninguém aceita catarata que não fica bom. Catarata é uma cirurgia simples, né? Assim que todo mundo fala, né? Refrativa, então, o médico posta o videozinho lá que ele nem encosta no olho do paciente mais, né? Faz a cirurgia transepitelial, você não precisa nem de encostar no olho do paciente mais. Gente, isso é uma antipropaganda, né? Você está desmerecendo o seu serviço. Então, se não precisa de encostar no olho do paciente, a máquina faz sozinha. Você só programa lá do seu consultório, você não precisa nem de estar lá perto, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Claro que eu vou ter o paciente que vai usar um ultrassom aí 2D, eu vou ter o paciente que vai usar o ultrassom 3D, o paciente que vai ter essa reconstrução de face, é a mesma coisa, né? Eu tenho paciente de catarata que quer tirar a catarata, eu tenho paciente de catarata que quer simplesmente chegar para perto, faz uma báscula e está feliz. E eu tenho paciente de catarata que quer enxergar para perto, para longe, não usar óculos e que de noite não quer ver halo, né? Então, assim, são exigências diferentes, são pacientes diferentes, são pessoas diferentes, né? E a gente está aqui para tratar pessoas, né? A gente trata o paciente. Então, cabe a nós escolher a melhor opção e indicar a melhor opção para esse paciente, baseado nos achados que ele tem das características anatômicas dele, né? Passa o próximo, por favor. Então, lembra disso. Hoje, cirurgia refrativa e faco-refrativa é cirurgia de fim, né? Você promete se livrar do óculos, você promete uma independência dos óculos, então você tem que entregar, né? Se esse paciente operou, tinha 9 graus e ficou com 1 grau, mas ele acha que aquele 1 grau está ruim e ele usa óculos, você não entregou o resultado, né? Você só tirou a miopia, ele continua com os óculos. Então, muito cuidado na hora
de prometer o resultado, porque o que pega hoje não é CRM, não é medicina, né? O que pega hoje é o direito do consumidor. Então, cuidado só para não prometer algo que a gente não consegue cumprir. Próximo. Então, lembra disso, né? A expectativa é a mãe da frustração. Se você não tem expectativa, o resultado é sempre bom, né? Então, essa é a lógica. Não vai ficar assim, ó, que bom, ficou melhor do que eu achei. Perfeito, é isso que a gente quer, né? Hoje eu fui na loja para trocar meu carro e aí estava escrito lá uma coisa que eu achei fantástica. Estava assim, cliente satisfeito é igual uma carinha triste. Por quê? Porque a gente não quer que o cliente saia satisfeito. A gente quer que o cliente saia surpreendido. A gente quer que o cliente saia falando muito bem de você, porque esse é o cliente que vai fazer o seu consultório, né? É aquele cliente que foi surpreendido, teve uma experiência além da expectativa. Então, vocês que são a área top da medicina, né? Da oftalmologia e da medicina em geral, né? Que é a mais tecnológica, é a que entrega melhores resultados, vocês também têm grandes expectativas, né? Mas vocês têm a capacidade de trazer resultados fantásticos, né? Então, eu falo muito isso. A refrativa e a faco-refrativa são capazes de mudar a vida das pessoas. Então, vocês têm uma grande responsabilidade, né? Pode passar. Então, o que é sucesso, né? Ele depende muito da expectativa, do que a gente quer alcançar. Se você promete 2015 e você tem 2020, você não teve sucesso. Você promete 2040 e tem 2020, você está muito feliz, né? Então, a ideia de sucesso é agradar, é o famoso 20 rap, né? Eu estou feliz, está tudo bem. Próximo. Então, só para guardar alguns pontinhos aí para vocês. Mais uma. A avaliação da mácula é um parâmetro de sucesso para a cirurgia de catarata e faco refrativo, tá? Então, OCT de rotina no pré-operatório desses pacientes deve ser feito, tenha seu retinólogo de confiança, tá? Não faça cirurgia prêmio sem ter um OCT de base, isso aí hoje não é mais permitido. É a mesma coisa de não utilizar o Pentacam, por exemplo, se você tem à disposição, né? Então, tem certas coisas hoje que muitas vezes não são necessárias, mas elas se tornaram necessárias pelo meio que a gente vive, né? Então, o doutor não fez nenhum exame em mim pré-operatório. Isso pega mal, apesar de muitas vezes, pela literatura, não ser necessário fazer, né? Então, a gente tem que ter essas maldades aí ao longo da vida. Pode passar a próxima. Então, o que eu deixo de mensagem? Qualquer paciente que for operar e que não seja 20/20, tem que fazer um OCT de mácula e de disco, tá? Porque o problema pode não ser da mácula, pode ser do disco. Estafiloma posterior é igual ao OCT. Por quê? Pode ter esquise, pode ter tração. Mesmo que seja fora da fóvea, ela pode ameaçar a fóvea. Então, a gente tem que saber. Quando você faz um exame sem OCT, 5 a 25% de chance de erro, ou seja, erro grande. Lembre disso. E, na dúvida, tem seu retinólogo. O que não falta aqui em Belo Horizonte é retinólogo competente, né? Então, tenha seu retinólogo de confiança, que eu acho que você vai dormir bem mais tranquilo, tá? Próximo. Então, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer discussão que vocês queiram, né? Qualquer dúvida que vocês queiram em termos de propedêutico, em termos de o que vocês precisarem. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Perfeito, Luiz. Parabéns. Excelente apresentação, como sempre. O Luiz ele tem uma carteira de fotos de segmento posterior invejável. Ele vai brevemente publicar aí um atlas de retina com essas fotos dele. E eu quero ser o primeiro a comprar, porque realmente elas são extremamente didáticas. Eu vou pedir o Reinaldo para fazer os comentários. Você ganha de graça, né, chefe? Pelo amor de Deus. Você vai assinar junto comigo. Esse Atlas vai ser um sucesso mundial.
Eu vou pedir ao Reinaldo para Amém. fazer os comentários dele e daqui a pouco eu faço os meus. Reinaldo, vamos lá. Parabéns, Luiz. A gente não esperava menos de você do que essa excelente apresentação. Eu vou fazer alguns comentários aqui, bem objetivos, apenas reforçando aquilo que a gente vem falando desde da primeira aula. A gente comenta e frisa muito isso para os nossos fellows, que cirurgia refrativa, realmente a gente tem que entregar resultado. Agora, a gente não pode prometer resultado. Prometer o paciente nunca mais usar óculos. Essas frases estão muito bem definidas junto aos nossos fellows. A gente sabe que o nosso objetivo é reduzir a dependência de óculos, porque em muitos casos nem é vantagem para o paciente você corrigir toda a sua metropia. Então, a gente conversa muito com o paciente antes para não ter que conversar depois. A gente tem que lembrar sempre que nós trabalhamos com jovens, tem expectativa de vida muito grande. Então, uma complicação pode mudar a história de vida dessas pessoas. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Diferentemente do que pensa muitas vezes outras pessoas de outras especialidades, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Para a gente não causar um dano ao paciente. Não estou nem falando em problemas médico-legais ou de qualquer natureza judicial. Estou querendo falar de pensar no paciente, o que é melhor para ele, se ele entende direitinho o que é o objetivo da cirurgia, o que a cirurgia pode representar na vida dele. A gente, por mais que a gente explique, eu sempre falo com vocês, sempre que vocês explicarem para o paciente, principalmente jovem, é absolutamente imprescindível que esse jovem esteja com um parente, uma pessoa muito próxima, de preferência os pais, com o jovem, para que a gente possa também compartilhar todas essas informações com os pais. Apesar de a gente dar o consentimento informado, livre, esclarecido com todas essas questões, é importante que a família e o jovem também sejam corresponsáveis pelo tratamento, façam os seus controles, sigam as orientações, para que a gente não tenha complicações que poderiam ser evitadas, né? Então, voltando agora, basicamente, para a aula do Luiz Felipe, é fundamental, gente, que pacientes que têm complicações de polo posterior não são bons candidatos para cirurgia, por exemplo, faco-refrativa. A gente hoje tem a cirurgia refrativa como um procedimento refrativo, mas se o paciente tem alguma alteração, a gente tem que identificar qualquer causa que o paciente não tenha uma visão ótima. Eu faço, você sabe muito bem disso, que eu faço com muita frequência sensibilidade ao contraste, porque me ajuda muito a ver a qualidade do paciente, porque se ele não tem uma boa qualidade de visão, fatalmente ele não terá depois da cirurgia refrativa. Não é corrigindo o grau que você vai melhorar a qualidade de visão. Então, além da questão da visão 20/20, quer dizer, o paciente não chegar a 20/20, também é muito importante que o paciente tenha uma boa qualidade de visão para que você possa entregar um resultado. E o Luiz Felipe falou, foi muito feliz na colocação dele. Pacientes que têm lesões do polo posterior, não se deve usar, hipótese alguma, lentes multifocais. Pacientes que têm qualquer alteração, qualquer tipo de retinopatia, mesmo de retinopatia diabética não proliferativa, nós temos que ver porque são pacientes muito jovens. Será que esse paciente tem um controle adequado? A gente sabe que a retinopatia ela ocorre muitas vezes depois de anos após o mau controle clínico. E esse paciente, ainda numa vida produtiva, poderá desenvolver uma retinopatia e o fato de ter sido operado pode acarretar algum tipo de correlação. Então, eu diria que olhos doentes não são bons candidatos para o procedimento refrativo, seja ele qual for. Agora, uma coisa que é muito importante também é o seguinte, todo paciente, hoje a cirurgia de catarata é cada vez mais refrativa, todo paciente de catarata, eu acho que é muito importante você ter uma avaliação do polo posterior e, de preferência, se você está pensando em colocar uma lente premium, é imprescindível você ter um OCT desse paciente. O paciente pode ter, às vezes, uma pequena membrana inicial que ainda não compromete a visão,
E se você coloca uma lente multifocal e esse paciente desenvolver essa membrana retiniana, desenvolver uma DMRI, uma importante, esse paciente vai ter um resultado visual muito pior se a lente for multifocal. Então, a gente tem que pensar no paciente, não é só no pós-operatório imediato, mas no pós-operatório também a médio e longo prazo, já que cada vez esses pacientes de placa refrativa estão sendo operados mais cedo. Bom, agora eu queria deixar duas questões aqui para o Luiz discutir conosco. Primeiro, o seguinte: quanto tempo em média, que você pode operar um paciente que não tem lesões no polo posterior, mas tem lesões predisponentes na periferia e que foram adequadamente tratados com o laser argônico? E segundo, o retinólogo deve orientar alguma limitação para o LASIK em função dessa mobilização do vítreo, essa pressão a mais de 60 milímetros de mercúrio? Seria de uma boa orientação você evitar o LASIK nesses pacientes que já trataram essas lesões, ou depois de tratadas, o fato de ter uma pressão, um pico de pressão, não interfere com o prognóstico dessas lesões? Então, eu queria que você discutisse conosco, Luiz Felipe, essas duas questões aí. Pode falar, chefe. Reinaldo, Oi. faz favor, repete a pergunta para o Luiz, porque Tá, a primeira é a ele seguinte. mudou o equipamento. Eu caí aqui, aí eu primeira... só ouvi que o senhor falou sobre duas perguntas. Tá. Então, vamos lá. A primeira é o seguinte: quanto tempo após um tratamento com laser argônico você cerca aquelas lesões predisponentes, quanto tempo depois que esse paciente pode ser submetido à refrativa, considerando que esse paciente não tem lesões de polo posterior? São lesões predisponentes que foram tratadas preventivamente. E a segunda questão é: o fato do paciente ter lesões predisponentes tratadas, você considera uma contraindicação o LASIK? Você preferir indicar o PRK em função de evitar essa grande elevação súbita e descompressão do olho pelo microcerato, ou mesmo pelo fentolaser? Você acha que isso deve ser uma limitação, que deveria se dar preferência à ablação de superfície? Sim. Primeira pergunta, a gente pode esperar aí, no mínimo 15 dias, né? A partir de 15 dias o laser cicatrizou. Então, para ser cuidadoso, né, eu espero 30 dias. Em relação à segunda pergunta, então, eu prefiro, né, se eu puder evitar de usar o microcerato num paciente que tenha lesão periférica, sem dúvida. Por que não? Se a gente tem o PRK, ou se a gente pode fazer um fentolasic, né? Se não tiver contraindicação, eu não acredito que seja valioso correr esse risco, né? Se você puder mudar a indicação da técnica, eu particularmente prefiro. Eu, com certeza, vou recomendar na hora que eu fizer o meu lado, entendeu? Entendi. Ok, obrigado. São essas considerações, Arnaldo. Parabéns mais uma vez, Luiz. Obrigado, Reinaldo, excelente. Pessoal, eu vou pedir o Giovanni para fechar aí os slides, por favor. Então, parabéns, Luiz. O Luiz, ele realmente é extremamente didático. Ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento de segmento posterior e retina, não só de oftalmologia geral. E ele é o meu... Eu, apesar de eu ser retinólogo, o Luiz Felipe foi o meu professor de retina e ele é a minha referência em retina. Então, eu faço na prática o que o Luiz Felipe está recomendando aí. Todo paciente meu candidato a cirurgia refrativa corneana, em cirurgia de fotoemulsificação com lente premium, aquele paciente que quer realmente não só corrigir a catarata, que ele quer também reduzir muita dependência de óculos no pós-operatório, eu faço toda sexta-feira de rotina com o Luiz Felipe, tomografia de coerência óptica desses pacientes. E lembrar isso que o Luiz falou, você, na realidade, paciente que vai ser submetido a um procedimento refrativo e tem alta expectativa, a gente tem que fazer o ACT não só da retina, da mácula, como também do nervo óptico.
Muitas vezes o paciente pode ter lá um glaucoma primário com alteração de campo visual, já com perda de camada de fibras nervosas, e a gente só consegue identificar isso no OCT. Como o Luiz Felipe e o Reinaldo já comentaram anteriormente, uma coisa é você comentar com o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia refrativa, que ele tem altas expectativas, que ele tem um problema retiniano, que ele tem uma membrana epretiniana, que ele tem uma degeneração macular, EDS1. E outra coisa é você não entregar aquilo que você prometeu para o seu paciente no pós-operatório e depois relatar para ele que ele tinha uma membrana, que ele tinha uma neovascularização, que ele tinha um DMRI que não foi diagnosticado no pré-operatório. Você sabe que todo paciente tem a fase do cordeiro e a fase do leão. No pré-operatório, ele é o cordeiro, ele concorda com você, tudo que você falar, ele acha que está certo, e no pós-operatório a coisa muda. Então, se ele tem aquela expectativa que ele vai ficar realmente com uma ótima visão para longe, perto e intermediária, a gente não entregar isso para ele, realmente é uma razão de desapontamento muito grande para o nosso paciente. Então, eu recomendo a vocês que estão se iniciando em refrativa e cirurgia de catarata, vocês tenham um retinólogo de referência para que vocês avaliem o segmento posterior do paciente de vocês. Como o Reinaldo já comentou, não adianta nada você fazer uma propedêutica detalhada de segmento anterior, fazer uma biometria óptica bem feita, a berrometria, sensibilidade ao contraste, se você não avalia a retina do seu paciente. Ok? Então é isso, Luiz, parabéns. Eu queria comentar, deixa o Luiz mais um pouquinho aí, eu queria comentar eu queria caso... só que... já eu saiu. acho que alguém não fechou. Não, está aqui, pode falar, chefe. Ah, tá. É o seguinte, então é um caso muito emblemático. Esse caso apareceu há alguns dias lá no consultório, que é o seguinte, vocês imaginam, uma mulher relativamente jovem, ela tem em torno de 60 anos, já submetida à cirurgia de catarata bilateral, a cirurgia de catarata muito bem realizada, e essa paciente tem uma visão de 0,6 em ambos os olhos, corrigida, praticamente ela não tem correção, ela tem um pouco de miopia num dos olhos, e essa paciente ela se sente extremamente incapacitada visualmente, ela não consegue dirigir. Eu comecei a fazer a propedêutica dela semana passada, eu fiz uma sensibilidade ao contraste dela e demonstra por que ela é tão infeliz. Ela tem uma qualidade de visão péssima. E ela já rodou vários... ela é o seguinte, além da faco que ela fez em ambos os olhos, ela tem um ceratocone importante num olho e tem um transplante lamelar no outro. Parece que ela tinha um ceratocone nos dois olhos, o colega fez uma cirurgia, um transplante lamelar maravilhoso, muito transparente, mas uma córnea muito irregular após o transplante lamelar. Bom, o certo é o seguinte, é que ela tem, então, uma pseudofacia, ela é praticamente hemétrope do olho direito, com a visão de 0,6, com uma péssima qualidade de visão. No outro olho, ela tem ali alguma coisa em torno de -2 de miopia e também uma visão muito ruim. Bom, e ela já procurou vários colegas e um colega me mandou, falou assim, vai nesse colega aqui que ele mexe com esses casos aí. Então, bom, ela chegou lá, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu medi a visão dela com pinhole. E ela ficou impressionada com a qualidade da visão dela. Ela falou, mas essa visão, acabou tudo, aquelas fantasmas, aqueles raios, aquelas aberrações todas que ela tinha, melhoraram com o pinhole. Isso no olho direito. No olho esquerdo, ela tem uma visão razoavelmente boa para perto, mas ela não consegue melhorar a visão com o pinhole para longe. Ela continua tendo muita distorção da imagem em função da córnea submetida ao transplante lamelar. Por sinal, muito bem feito, brilhante cirurgia. Então, eu falei com ela o seguinte, que só nos restariam duas alternativas. A primeira seria lente de contato. Lente de contato corneano não para na córnea dela. Ela tem uma córnea muito irregular, um ceratocone muito avançado, mas por que não pôr anel nessa córnea? Porque a córnea, na verdade, ela é muito irregular. Não é um ceratocone grave, é um ceratocone com uma córnea muito irregular, não tem nenhum padrão definido, onde o resultado do
anel ali seria muito imprevisível para quem já tem uma qualidade de visão muito ruim. E a gente sabe que o anel não melhora muito a qualidade de visão, melhora a acuidade visual, não melhora muito a qualidade. O problema dela é mais qualidade do que acuidade, já que tem 0,6 sem correção. Pois bem, então, como alternativa para essa paciente, eu falei com ela que eu vejo como alternativa ou uma lente escleral ou então uma lente pinhole, uma extra focus. Inclusive, essa semana lá o Gustavo colocou em 2 pacientes e realmente o resultado é muito bom em córneas muito aberradas. Então, essa paciente vai fazer um teste com lente escleral. Antes, vão queimar todas as possibilidades de tratamento não cirúrgico e, se não resolver, ela está muito motivada a colocar essa lente extra foco no olho direito, e aí eu deixaria esse olho esquerdo como uma báscula para ele chegar para perto. Mas onde que eu quero chegar? O colega fez uma cirurgia maravilhosa, a faco está muito bem feita, o transplante está muito bem feito, mas aquela história que o Luiz acabou de colocar, a expectativa do paciente, o paciente que tem uma córnea muito ruim, essa córnea, de preferência, tem que tratá-la antes da faco. Porque senão você não vai entregar um bom resultado. Se você não tem condições... Muitas vezes essa paciente nem tinha... Ela está com 60 anos agora. Já operou há vários anos. Provavelmente ela nem tinha catarata. Tá certo? Então, gente, hoje os fellows viram lá um paciente com muito mais idade, então de 70 anos, eu coloquei um anel nele, porque ele tem uma córnea... Vocês devem se lembrar, quem estava comigo lá, um leucoma importante pós-úlcera herpética. E esse paciente, ele tinha uma visão muito boa com lente de contato, mostrando que a irregularidade da córnea era responsável pela baixa de visão. Então, eu falei com ele que não era o caso de operar a catarata e coloquei o anel. Então, gente, o pessoal, a Silvia está levantando a mão ali, esse paciente tinha 0,7 no olho direito e 0,4 com uma correção de -8 de astigmatismo. Se lembram lá, eu coloquei 2 segmentos e esse paciente está com 0,4, a mesma visão que ele tinha -7 com -8, alguma coisa assim, ele está com 0,4 de visão sem correção. O paciente está extremamente feliz, eu fiquei surpreso com um resultado tão bom. Então, isso que eu estou colocando nesse caso, gente, é que muitas vezes a gente tem que explicar para o paciente que ele não tem só um problema. Essa paciente já não tinha só a catarata. Se você não tratar essa córnea, não tentar melhorar a qualidade óptica dessa córnea, você não vai entregar um resultado. O paciente está muito frustrado, tanto que ele não voltou mais no colega. Então, é só assim, para ilustrar isso que foi colocado aqui, em termos de entregar, e em termos também de explicar tudo para o paciente antes. Porque depois você ficar explicando depois, além de muito mais trabalhoso, é muito menos eficiente, é muito menos eficaz. Explica tudo antes, se o paciente não quiser operar, não estiver satisfeito, porque você não está dando para ele boas notícias, está sendo realista, então é melhor que você não opere, porque você vai evitar um transtorno posteriormente. A Silva está querendo fazer alguma colocação ali? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Uma coisa que eu queria acrescentar, eu também sou retinóloga, né? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que a gente tem que orientar para o paciente que, apesar, né, dele fazer cirurgia refrativa, que ele sempre terá um olho míope, né? Então, a pessoa, quando ela faz cirurgia refrativa, ela fala, não, eu tenho alta miopia, eu faço controle com retinólogo também, e aí operou a miopia na cabeça da pessoa, ela não tem problema mais, entende? Ela para de fazer controle de retina, para né, de ter uma frequência. Então, assim, tem muitas vezes, né, você vê que a pessoa fica anos sem voltar no oftalmologista, porque na cabeça dela tá assim, ela tá enxergando bem, não tem nenhum problema. Então, aqui a gente tem que lembrar de orientar o paciente, né, Perfeito. que a miopia, que apesar dele estar fazendo uma cirurgia que corrige a miopia, o problema dele é que ele tem um olho grande, e isso não vai ser corrigido. Que ele, por isso, né, ele deve sempre fazer um controle da retina dele. Então, assim, isso, né, para a gente
é algo que é óbvio, mas o paciente ele não tem o menor entendimento disso, né? Então, sempre é bom a gente lembrar e orientar o paciente que ele não está livre do controle da Excelente, retina. Silvio, bem colocado. Excelente. Essa lembrança da Silvia aí foi importantíssima, porque é muito comum um paciente automíope, que é submetido a refrativa e catarata, muitas vezes achar que ele ficou livre da miopia, ele ficou livre da dioptria a ser corrigida. Eu até brinco com o meu paciente, olha, a sua miopia foi neutralizada, mas eu não troquei o seu olho. O seu olho continua sendo de míope com todas as degenerações inerentes a uma miopia degenerativa. Então, essa lembrança da Silvia, realmente, ela é muito importante. E lembrar, pessoal, paciente de refrativo e catarata, a gente nunca dá alta para ele. O paciente que foi operado, a gente precisa acompanhá-lo periodicamente, anualmente, semestralmente, trimestralmente. A gente nunca deve dar alta para o paciente. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui também de agradecer ao Luiz Felipe, não só pela excelente aula, como pelo seu foco e persistência. Na realidade, o que aconteceu com o Luiz Felipe hoje é uma coisa inédita. Vocês imaginam você convidar um colega, um professor, para dar uma aula, 5 minutos antes da aula começar, acaba a energia na sua casa. Isso, em 99% dos casos, o que iria acontecer? O colega iria pedir para cancelar ou adiar a aula. E o Luiz Felipe, na sua persistência, aí, ele mandou a aula dele aí para o Giovanni foi passando os slides, ele comentando. Então, eu quero te agradecer muito aí pela sua persistência em entregar essa informação e essa aula aí para a gente. Pessoal, alguém gostaria de... Obrigado. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa aí para o Luiz Felipe, fazer algum comentário? A hora é agora. Eu queria agradecer também em nome dos fellows, Dr. Luiz Felipe aí, por estar junto da gente na aula aí hoje, ter aceitado o convite também, por ter agregado, a gente aprender bastante com ele aí também hoje. Agradecer também, sempre estou tirando dúvida com ele também de retina, às vezes mandando caso para ele, mandando mensagem, ele sempre me responde também. E, assim, é importante, assim, tirar de lição dessa aula, assim, que eu vejo, a gente sempre, igual ele falou assim, em relação à analogia com a gestação, a gente sempre vê em relação à expectativa do paciente, igual até o doutor Reinaldo fala, né? Porque normalmente são pacientes que têm uma visão 20/20 e que têm uma expectativa muito grande de ter a independência do óculos mesmo, e sempre explicar tudo para o paciente, fazer uma avaliação da biomicroscopia, fundoscopia, igual até o Dr. Lucas falou, chegou para atender lá em Sete Lagoas, lá ele sempre fala com a gente, não tinha nenhum OBI lá para estar fazendo mapeamento de retina, a gente sempre fazia mapeamento de retina desses pacientes, saber quais lesões ou não a gente, às vezes, com degenerações periféricas, que a gente tem que fazer uma fotocoagulação, que precisa da avaliação específica do retinólogo, a gente tem um retinólogo parceiro do nosso lado também, e lançar mão de exames complementares que às vezes são muito importantes, igual a gente falou do OCT de macro, OCT do disco óptico, e levar em conta se ele tem ou não essas lesões ali no polo posterior antes de indicar uma lente premium, antes de indicar uma cirurgia refrativa. Eu até montei um resuminho em cima do livro do Marconi Santiago e do livro de CBO, da Academia Americana, depois eu vou mandar no grupo do Fellow também, tá? Excelente. Gente, só mais uma observação também aqui. A gente sempre fala que é uma contraindicação você fazer a cirurgia refrativa em uma miopia que não está estável. Porque você vai estar tendo um problema, daqui a alguns anos esse paciente volta e essa miopia dele continua em progressão. E muitas vezes você não pode reoperá-lo, nem deve reoperá-lo. Às vezes porque não tem espessura de córnea ou porque muitas vezes a miopia continua progredindo. Então você imagina, se um paciente jovem, tem uma miopia moderada, e ela está em evolução e você opera, primeiro que você não vai resolver o problema, você não vai entregar o problema, que é diminuir a dependência de óculos. E segundo, que esse paciente tem um fator de risco para lesões retinianas, que é a miopia em progressão. Então, você imagina, talvez você esteja causando mais transtornos para esse paciente. A gente sabe que esses pacientes operados de refrativa têm algum grau de olho seco, essas córneas mais planas frequentemente dificultam a adaptação com lente de contato. Ou seja, você não só não resolveu o problema dele, como você criou outros problemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fazer uma ótima seleção. A gente fica querendo operar, fica ansioso para encontrar pacientes, mas a gente deve sempre lembrar que a seleção é
absolutamente rigorosa e não podemos fazer concessões para operar. O paciente tem que estar enquadrado dentro de um critério de um bom candidato, senão é melhor não operar. Exato. Pessoal, só comentando, os comentários finais, o take home message do Luiz Felipe, ele é extremamente importante. E, na realidade, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: cirurgia de segmento anterior passa por uma propedêutica bastante detalhada de segmento anterior do olho. Você quer fazer uma oftalmologia de ótimo nível, você tem que fazer uma propedêutica de segmento anterior com sensibilidade ao contraste, tomografia, se você tiver um OCT de segmento anterior, isso é extremamente importante. Mas nós precisamos lembrar também que a propedêutica de segmento posterior é extremamente importante. Não há necessidade do cirurgião de segmento anterior fazer um fellow de retina, talvez seja até um exagero, mas você precisa ter o seu retinólogo de referência. Então, se você eventualmente tiver um candidato à cirurgia refrativa, uma cirurgia de catarata premium, que você precisa entregar um resultado, e você tem dúvida com relação a alguma eventual membrana, maculopatia, como o Luiz Felipe falou, um estafiloma posterior, esses pacientes automíopes, eles têm que realmente passar por uma avaliação do retinólogo bastante detalhada e uma tomografia de segmento posterior, tanto da mácula quanto do nervo óptico. Ok? O Cláudio Cury está online. Ô, Cláudio, eu gostaria que você comentasse aí a respeito da apresentação aí do Luiz Felipe, antes da gente encerrar. Só aprendendo, o professor Luiz Felipe é excelente. Eu não teria nenhum adicional a fazer, a não ser uma recomendação que a gente fica cada dia mais difícil a gente abordar o paciente de forma global, pelo tempo que a gente está levando nas consultas, né? A gente está sendo forçado a isso e é uma dificuldade, eu não tenho solução para isso, não. Mas eu não preciso saber, eu preciso saber quem sabe. Então, no caso aí, o Luiz Felipe é uma referência. O que a gente não souber, a gente tem que encaminhar realmente. O que a gente, como médico que avalia o olho, né? Eu não avalio o segmento anterior, eu avalio o olho. Eu não posso deixar de identificar. Então, se eu vi uma coisa esbranquiçada lá no fundo do olho, opa, não sei o que é, não. Eu não posso deixar de ver essa coisa esbranquiçada no fundo do olho e mandar para quem sabe. É só esse meu recadinho. E tentar, né, fazer uma consulta bem completinha mesmo. Só isso. Obrigado, Luiz Felipe. Parabéns pela apresentação e pelos ensinamentos. Ok, Obrigado, Cláudio. Excelente. Luiz, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é só porque eu acho interessante que quando a gente vai examinar o paciente assim, a gente chega lá, a gente não faz o exame, né? A gente olha tudo. Então, assim, muitas vezes você bate o olho lá, você faz uma autoflua, você faz OCT de disco, de mácula, e aí o paciente tem um diabetes leve, ou não tem maculopatia, mas tem um pouquinho de retinopatia, a gente discute se vai fazer o anti-VEGF pré-operatório, pré-operatório. Então, assim, é interessante a parceria em si, sabe? Eu acho que acrescenta muito para o grupo, assim, você poder conversar com o colega, sabe? Porque esse negócio, às vezes, a pessoa pede um exame, você devolve o exame, fica um negócio meio frio, assim. E muitas vezes, quando você examina em conjunto, eu acho que a gente consegue encontrar uma solução, às vezes, melhor, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica legal. Exato. Essa lembrança do Luiz Felipe, pessoal, é muito importante. Na realidade, o ideal, se você tem um paciente, você vai fazer uma faca num paciente diabético, você tem suspeita de um edema macular que já está existente ou que eventualmente pode acontecer no pós-operatório de uma cirurgia de catarata,
É extremamente importante que você faça o OCT desse paciente. E o ideal é que você vá lá acompanhar. Então, o Luiz Felipe, eu, por exemplo, todos os meus OCTs eu faço na sexta-feira com o Luiz Felipe. Então, ele tem uma boa vontade enorme, ele adora ensinar e ele adora receber os colegas lá na clínica dele. Então, eu incentivo vocês, aquele paciente que está precisando de uma avaliação de retina, de macro, nervo óptico mais profunda, antes de operar esse paciente, liga para o Luiz Felipe, marca, leva o seu paciente lá, acompanha o exame, faz o exame junto com o Luiz Felipe, que vocês vão estar fazendo uma propedêutica de altíssima qualidade e vão estar aprendendo também da tomografia de coerência óptica. Porque Essa o Luiz, turma está privilegiada, chefe. A Silvia está aí, ó. A Silvia está aí, já resolve tudo ela na é fora da tema, pô. curva, porque ela é retinóloga também. Mas, na realidade, eu estou falando isso para o Luiz Felipe, mas a doutora Silvia tem certeza também que ela vai ter muita boa vontade de avaliar esses pacientes com vocês. Ok? Então é isso. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Então é isso. Ô, Luiz, parabéns, excelente como sempre, ok? Esperamos contar com você aí em outras oportunidades. E aquilo que eu sempre gosto de comentar com os meus fellows, o olho ele é um órgão muito importante, muito pequeno, a gente ficar fatiando ele em pequenos segmentos e ficar um colega mexendo só com veíte, outro só com córnea, outro só com retina. Na realidade, os nossos pacientes, se você tem um paciente que tem 20, 30 anos que você acompanha, ele acha estranho que você, eventualmente, se ele tiver alguma patologia de segmento posterior, que você não trate, não acompanhe e que você simplesmente referencie para outro colega. Então, se você é oftalmologista da confiança do seu paciente, é importante que você acompanhe ele também e faça uma avaliação, se for o caso, uma avaliação de retina, e que você possa acompanhar o tratamento desse paciente. Ok? Então é isso. Reinaldo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, acho que podemos encerrar, Arnaldo. Só lembrando que amanhã, em nossos casos desafiadores, nós vamos fazer aqueles exercícios de topografias normais ou alteradas e operar ou não operar. Vai ser uma série de casos que eu separei, bastante desafiadores, para a gente ver. Já estamos aí há 2 meses do final do nosso fellow, para a gente ver se a gente está se sentindo mais seguro para indicar ou contraindicar os procedimentos, tá bom? Então, até amanhã, gente. Uma boa noite mais uma vez, Luiz. Muito obrigado, um abraço. Chefe, boa noite. Sucesso Ótima aí, noite dá um pra abraço para o vocês. Ivanildo, para a Vânia, viu? Pode deixar.